Fala pessoal, donos de loja de roupas, empreendedores da modas ou futuros empresários desse setor popular. Seja muito bem-vindo ao nosso programa semanal, onde aqui eu trago conteúdos densos, grandes, para que você entenda passo a passo sobre loja de roupas 3.0. É para você aí mesmo que está do outro lado. Você tem loja tradicional, está tendo alguma dificuldade ou quer iniciar um projeto do Absoluto Zero, a gente tem a saída para você. A gente ajuda você a entender a mecânica e aplicar passo a passo sobre lojas populares, mas da maneira organizada. Tirar alguns mitos e ir direto aonde é o fator principal, que é faturar mais de 30 mil em até 30 dias. Seja muito bem-vindo a você que já é seguidor, já sabe como funciona a nossa plataforma, já sabe como funciona tudo aqui. Postamos vídeos todos os dias no YouTube, Facebook, Instagram. E você que está chegando agora, muito bem-vindo. Você chegou numa área que é que mais cresce no Brasil, que é o mercado popular. Você pode até olhar aí, até para carro mesmo, né? Esse carro elétrico aí dessa marca chinesa, para não falar o nome, está vendendo muito, porque é um mercado popular. Eles estão indo para o mercado popular também. Porque o mercado popular ele é muito vasto, muito grande. Agora, nós temos que oferecer qualidade, variedade, preço justo. Quando a gente lida com roupa, principalmente, é uma moda que ela gira muito, bastante mesmo. Então, não esquecendo, né, de dar o like, curtir, comentar, compartilhar e ligar o sininho, pois quando você liga o sininho, você é avisado que chegou novidade. Aqui está chegando uma oportunidade para você sobre vídeos novos, né, sobre loja popular 3.0, loja esse mercado que muito cresce. Então, pessoal, é muito bom estar aqui com vocês. Qual que é o tema de hoje? Toda semana nós temos o compromisso de trazer vídeos raízes grandes assim, né? Que a gente grava para você trazendo um tema importante. E na quarta-feira a gente tem o Viver de Loja de Roupas 3.0, que é uma live onde eu faço ela no YouTube e no Instagram, às 20 horas, trazendo também um tema muito bacana, que geralmente é o que o seguidor pede aqui, né? A gente traz ele com um assunto bacana, só que lá na live você vai poder estar participando ali ao vivo. Aqui você pode estar participando, mas você vai colocar a sua dúvida ali e depois eu vou estar respondendo. E o tema de hoje, como estruturar uma loja de roupas para você faturar mais de 30 mil em 30 dias sem ficar sobrecarregado no operacional. Então entenda bem, é você ter um faturamento e não ficar sobrecarregado, porque senão não adianta. Nós falamos sobre liberdade financeira esses dias, nós falamos sobre um monte de situações que às vezes implicam, o cara ganha dinheiro, mas o cara não dá conta de aproveitar. Então esse assunto de hoje justamente é isso, onde eu vou mostrar como é possível você organizar sua loja para atingir um faturamento de mais de 30 mil em até 30 dias mensalmente, criando processos, métodos corretos. Que a loja não vai depender da sua presença física no balcão, aquela escravidão, né, de ficar ali no balcão constantemente. Porque eu já passei por isso, tá? Às vezes você vira escravo do seu negócio. Então hoje eu vou ensinar você a ter essa prioridade, ganhar dinheiro e ter uma máquina de venda ali trabalhando para você a todo momento, tá bom? Tá? E é algo que é real. Hoje eu tenho centenas de alunos Brasil afora, onde eles aplicam o método. Já tem deles que iniciou com a loja pequena, já está com 2, 3 e administrando à distância. Pois bem, eu sou Wesley César, criador do método CNL, Conceito Nova Loja, com mais de 16 anos de experiência nesse mercado popular. Ajudo lojistas a transformar suas operações em negócios profissionais e escaláveis e faturar mais de 30 mil em 30 dias de maneira constante. Porque não é só faturar uma vez, é você ter uma constância. E aí é onde entra esse jogo, né, do método Loja de Roupas 3.0. Pessoal, então você que está aí do outro lado, é muito importante que vocês fiquem atentos a esse tema de hoje, porque ele é transformador. Teve alguma dúvida? Anote no caderninho, depois você vai fazer a pergunta para mim ali, eu vou estar orientando vocês de maneira
pontual. Eu quero ver vocês faturando mais de 30 mil em até 30 dias na loja de vocês, sem que vocês sejam escravo da sua loja, seja que você esteja uma loja que ande no automático de maneira pontual. Pois bem, Wesley, então quando a gente fala nesse tema, esse tema ele traz pra gente algo assim, vamos parar para analisar nele, como construir uma loja de roupas para você faturar mais de 30 mil em 30 dias, sem sobrecarregar o seu operacional, sem sobrecarregar você. Então quando você para analisar esse tema, é algo assim muito meticuloso, né? Porque parece difícil, mas não é. É como você constrói um negócio de maneira que ele fique descentralizado. Que a maioria das culturas, pessoal, ainda esses lojistas tradicionais, acha que tem aquele ditado ainda, que engorda o nosso negócio é o olho do dono. Isso mudou. Se você fica nessa, você não pode escalar, você não pode crescer com tanta tecnologia, com tanto ajuste, com tanto controle. Por que você não usar de maneira pontual? Então hoje você vai entender isso de forma bem profissional. É você ter um equilíbrio. E o que nós vamos tratar nesse tema? Esse equilíbrio é o equilíbrio entre resultado financeiro, teu dinheiro, ter oportunidade, qualidade de vida. É você poder passear, aproveitar e o seu negócio aí, sua loja, está rodando tranquilamente. Então esse equilíbrio, ele é de extrema importância. Você não pode ter nem a mais de um lado e nem a menos de outro lado. Então nós vamos falar sobre como gerir uma loja de roupas 3.0 de forma estratégica, ou como aplicar aí na sua loja tradicional esse método de forma funcional, para que você tenha esse equilíbrio e possa realmente ter um controle efetivo da sua loja e crescer, fazer compra à distância, o dinheiro ali todos os dias aplicar, depositado na sua conta e você poder planejar. Por que é muito importante você investir tempo e dinheiro nesse conhecimento? Ou parar para ver esse vídeo. Por que isso é importante? Você tem que ouvir isso. Porque o tempo que você ganha saindo do operacional é o tempo que você usa para planejar compras estratégicas de maneira organizada. Quando você está no operacional, fazendo funções que outras pessoas podem estar fazendo de forma mais barata e mais pontual, você, que é o pensador do negócio, tem que ter essa liberdade para estar planejando as compras de melhor forma, né? Tendo estratégia, pensando que realmente vai aumentar o seu lucro, pensando que realmente vai melhorar o seu negócio. Então, o empresário, ele tem que ter essa liberdade, para que ele possa estar aproveitando todo o tempo que ele tenha para melhorar o negócio, fazendo alguns estudos, que hoje é muito bom. Hoje você vai na internet ali, tá, você vê um vídeo desse aqui, outro vídeo meu anterior, até antes que a gente aprofunde mais, é muito importante que antes da gente começar a aprofundar aqui, que você volte no vídeo anterior, lá na minha playlist no YouTube, e veja o tema da semana passada, que a gente falamos sobre liberdade financeira, falamos sobre loja popular, que você possa estar vendo aquilo ali, agregando e conectando com esse vídeo de hoje, porque é importante. O conhecimento ele nunca vai ser demais. Então, quando você tem condições de ter uma sequência de conhecimento de tal assunto, é importante. Então eu recomendo que você vá lá e veja o vídeo, anote, tenha dúvida, manda lá que eu vou responder. Eu respondo pessoalmente. Pode ser 1, 2, 3, 10 dúvidas que eu vou estar respondendo vocês. E não é ninguém, a não ser eu que respondo, tá bom? Então, quando você ganha tempo saindo do operacional, você fica mais livre, é importante que você também tenha um método certo para que você possa aplicar. Porque o que importa no negócio? É você ter lucratividade. Agora, a palavra lucratividade, ela é o final de todo um processo. Então, é onde aqui que entra o conhecimento mais pontual. Então, para você aplicar esse método, você tem que saber sobre ele. Por isso que é importante o conhecimento pontual, o investimento em processos, evitar o desperdício de capital. Porque às vezes, cara,
Você está fazendo uma coisa ali no operacional, você está jogando o seu capital intelectual fora, aquele tempo fora. Você poderia estar resolvendo um problema, uma outra questão, que você ganharia muito mais daquele tempo que você conseguiu para si próprio. Então, desperdício de capital é capital intelectual, o tempo de pensar, tá? Você tem que evitar perder estoque parado, falhas de atendimento, que acontece quando o dono ele está exausto, porque às vezes você está tão ligado no operacional que aquilo que é o básico, o funcional, o estrutural do negócio, você deixa de fazer. Então nós temos que entender isso. E quando você vai livrando, você, pessoa, empresário, dessas funções operacionais, você vai aprendendo, você vai desenvolvendo em si próprio habilidades que antes você não tinha. Porque o ser humano ele aprende muito fácil. Ele aprende com a coisa boa e com a coisa ruim. Agora, quando você aplica e desenvolve habilidades bacanas no seu negócio, a tendência com os resultados financeiros crescendo é que você melhore cada vez mais, porque provoca estímulo de aprendizado em você e você vai à busca de algo novo, sempre está buscando. Então é importante isso, esse processo de evitar que o seu tempo seja desperdiçado em algo que realmente não traz muito resultado. Aí às vezes a pessoa fala assim, Wesley, cara, você traz tanta informação aqui, mas um ponto desse aqui, eu gosto de ficar na minha loja, eu gosto de ser centralizador. Tá, não, tudo bem, você tem que entender, é um gosto seu, eu vou respeitar. Mas como está a sua liberdade financeira? Você está aproveitando somente o domingo? Será que isso? Ou nem o domingo? Que tem lojista que abre até nos domingos. Mas se você não fizer isso, o que acontece? Cara, o que pode acontecer? O risco de estagnação. Vai parar, o pensante do negócio é o dono. Então você vai estagnando, porque você não vai atualizando as informações, você não vai atualizando a modernidade que vai chegando hoje para as lojas, né? Tanto compra à distância, comprar pela videolista. Então, o dono, gente, quando ele está sobrecarregado, ele não consegue ver as oportunidades. Não adianta, eu sou dono, eu sei o que é isso. Porque o mercado, ele exige atenção, e hoje a atenção é muito rápida. Hoje está todo mundo concorrendo por atenção. Aí você acaba perdendo momentos valiosos com a família por falta de organização. Você acaba perdendo tempo de pensar no seu negócio por falta de organização. Então, um risco é a estagnação. Se você não busca mudança, você passa a ficar estagnado. Se você não fizer, o problema é algo preocupante. Agora, e se você fizer? Aí a coisa vai mudando. Traz benefício a mudança. Cara, é aprendizado, é dedicação. Você tem mais previsibilidade. O seu negócio fica mais previsível. Você consegue ter uma planilha mental, uma planilha no Excel, que seja, do seu negócio e real. Você começa a acompanhar dados. Você passa a ter uma loja que funciona com método. Método nada mais, nada menos do que passo a passo. Isso vai te permitir que você tenha tempo para a sua família, tempo para si, para ir num evento, numa festa, algo que até então você não tinha. Cara, seus filhos vai ficar maravilhado em ter a sua presença, e mesmo assim você ganha dinheiro. E você cuidar da sua própria saúde. Saúde mental, física. Você viajar em outros horizontes, você vê oportunidades. Quando você vai, você fica ali, aquele paradigma de ver novidades, mas com o passar do tempo, você vai vendo que, inconscientemente, que o que é de melhor que você viu ali, ele pode ser replicado na sua cidade. Então isso é o quê? Porque você teve tempo de passear, de ter oportunidade. E passeio, aproveitar os tempos bons da vida, não é desperdício de dinheiro, não. É investimento e grande. É novos horizontes, novas oportunidades. Isso vai surgindo a oportunidade que as pessoas às vezes não veem. Porque elas pensam assim, eu vi algo novo ali, mas será que eu vou aplicar? Porque o mercado popular, ele permite que você tenha um giro financeiro muito rápido.
de maneira estruturada. Mas para você aproveitar isso, o dono precisa ter o método certo na mão. Não é replicar algo que ele está vendo de fora para dentro, não. Você tem que ver de dentro para fora. Você não tem que pensar só na gestão de vendas. Você tem que pensar na gestão de entender o mercado, ter a estrutura para trazer tudo aquilo para você conseguir ter o controle na mão, mesmo estando viajando. Eu viajei semana retrasada, fui para um hotel fazenda, fiquei lá quase 4 dias. Agora, semana passada, fui para Brasília, na casa de uma filha minha. E vou falar para vocês, tá? Quando eu mexi com loja tradicional antes do método, há 17 anos, 20 anos atrás, eu era escravo do meu negócio. Eu vivia só no balcão. Eu trabalhava numa lanchonete de subestação, essas paradas de ônibus. Eu trabalhei 10 anos, de domingo a domingo, não tinha feriado. O único momento que eu tinha feriado, eu nunca esqueço, era de sexta-feira da Paixão, porque não passava ônibus. Olha que desperdício. Foram 10 anos da minha vida jogado fora, porque eu não pensei em coisas simples da vida. Pensei só em ganhar dinheiro e tudo que eu ganhei nesse período parece que não valeu a pena. Por quê? Eu não estava bem. Você tem que estar bem. E por que quando a gente entende isso sobre gestão, sobre controle, sobre saber como lidar, você consegue superar? Wesley, então por que isso funciona para a loja popular? Cara, porque loja popular, o cliente de loja popular, ele busca objetividade. É um cliente objetivo, rápido na decisão. Se a loja é organizada e o preço é único, claro e justo, cara, o processo está acontecendo ali de compra. É simples, não precisa inventar muita roda. Porque o processo de venda, ele tem uma fluidez de forma mais natural. Porque a estrutura da loja, ela é pensada para que você consiga ter uma fluidez de venda, de organização e de reposição sem ter que viajar, usando a estrutura de loja de roupas 3.0. Isso fica natural a reposição, fica natural as vendas, de forma que você tem tranquilidade na hora de empreender. Então é muito importante, e nem todo modelo adequa a esse sistema não, de controle à distância, de alta venda, de fluidez, de loja enxuta. Não é todo modelo. Eu falo para você com maior prioridade. Quando eu tinha loja tradicional, eu lembro que não funcionava. Veio funcionar porque a fluidez que acontece é porque o giro de loja popular, ele é muito enxuto e muito rápido a reposição. Às vezes a pessoa tem objeções, fala, não, eu tenho que ficar dentro da minha loja porque, cara, ninguém atende como eu, só eu que atendo. Será? Você viu aquela trend? Será? Pois bem. Então, seu atendimento pode ser até excelente. Tá tudo certo. Mas ele não escala, porque ele depende 100% de você. Você centralizou o seu negócio. Você fez com que todas as decisões partissem de você. A gente tem que aprender a delegar funções de forma organizada e estar simplesmente corrigindo pessoas, observando metas, vendas, responsabilidade. Isso é escala. Agora, quando você centraliza, o objetivo é criar um padrão de atendimento que mantenha a qualidade constante, sem precisar da sua presença 100% do tempo na loja. Isso é algo interessante. Loja de roupas 3.0 popular, você não precisa de atendimento ali. O cliente se auto-atende. Você precisa de uma pessoa no salão para direcionar. Então você vai treinar a equipe. E tem objeções, tem N objeções. O cara fala, e a segurança da loja? Você não está presente? Cara, hoje tem altos controles. Tem controle de contagem automática, digital, tem controle aquele controle da internet nas nuvens, então tem muitos. Então segurança e confiança se constrói com investimento rotativo e processos de conferência de caixa. Eu confiro hoje as minhas lojas, tudo pelo a internet, tudo pelo celular. Entrada e saída de mercadoria, tudo que está no salão, e facilmente. Então são ferramentas que a gente tem no CNL, que a gente prioriza, controle. Isso você tem que ter esse entendimento. Tem muitas objeções. Porque eu já fui, gente,
empresário de loja tradicional. Eu sei como que é. Quando recebe todo o sistema de loja tradicional, faz com que você fique preso à loja. Então, a loja pode até crescer em alguns momentos, mas você fica preso àquilo. Minha equipe ainda não está pronta. Outra objeção. Pois bem, nunca vai continuar, ela nunca vai estar pronta se você não dedicar em mudar. Primeiro tem que ser você. Por exemplo, eu tenho 4 lojas e mais de 8 parcerias e tenho outros negócios. Eu não fico em nenhuma das minhas lojas. Aqui eu estou dentro dessa loja aqui, eu estou gravando num domingo. Organizadinha, tudo certinho, porque a gente tem processos de controle. A equipe, gente, você tem que preparar ela para ela ser reflexo do processo e da cultura da loja. Você vai implementando a cultura. Então aquela cultura ela é replicável. Sai funcionário e entra funcionário, colaborador, ele vai entender aquilo ali, você vai treinar. É treinamento certo, pontual, passando a sua visão com resultado. Então quando você passa isso para os funcionários, os colaboradores, eles conseguem replicar e executar isso com excelência. Pessoas são treináveis. Pessoas são treináveis. E quanto mais você treina, mais você tem condições. Então tem N objeções. Eu tenho que estar na loja. Porque se eu não estiver na loja, se acontecer algum problema, eles vão saber resolver. Como que não? Hoje não tem WhatsApp? Você pode estar em outro lugar. O meu escritório hoje, para me tomar conta de todos os meus negócios, de atender mais de 700 alunos, a gente tem mentoria de alunos, Brasil afora, é o celular. Está tudo aqui na palma da mão. Aonde eu vou, o meu escritório vai comigo. Então essas objeções são paradigmas culturais que têm que ser vencidos, têm que ser superados. Senão você nunca vai ter tempo. Pode até ganhar dinheiro, mas não vai ter vida. Não vai ter vida social. Não vai ter liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de escolhas. Escalar, centralizar, ocupa muito a sua mente, você fica muito sobrecarregado. Temos que aprender a ter a possibilidade de delegar funções, mas delegar de maneira treinável, onde você realmente, aquela pessoa, ela replica o que você treinou ela para fazer. Aí você escala, meu irmão. Você está criando cultura, tanto para a sua loja como para você. Você está saindo daquela cultura que tudo tem que passar por você. Sim, tem decisões que tem que passar pela gente. Talvez a loja menor. E você vai estabelecer de uma maneira que a sua loja vire uma cultura e você cresça de maneira constante. E às vezes eu vejo muito erro das pessoas ao empreender e pensar, acreditar que dono de loja exige sacrifício total do seu tempo. Está errado. Isso é antigo. Porque o esforço, ele deve ser um esforço medido, ele deve ser um esforço inteligente e focado em resultados. Você tem todo um operacional para você trabalhar. Então tem que ser focado, estruturado. E por que esse erro acontece? Às vezes a pessoa acreditar que todo aquele sacrifício de tempo tem que ser dedicado. É uma questão cultural. Por quê? Porque quando a gente pensa assim, pelo costume de replicar modelos antigos, a pessoa às vezes está no modelo, está pensando em algo novo, mas ele nem sabe que existe o modelo de loja de roupas 3.0 para ele aplicar. Mas ele vai replicar aquele que está na cidade dele. Aquele que aquele senhor ali já ganhou dinheiro, senhor. Então é um sistema mais antigo. É uma gestão mais de dono antigo. É uma cultura mais de loja tradicional. Naquela época, era necessário que os empresários se dedicassem sim. Fosse centralizador. Era a cultura da época. E naquela época, estava tudo certo. Só que estamos no século XXI. As coisas mudaram. A internet chegou. A inteligência artificial chegou. Várias informações. Gente, eu tenho 50 anos. Eu sou um cara extremamente atualizado agora. De 6 anos para cá, eu fui obrigado a me atualizar. No início foi difícil, mas depois eu fui vendo que valia a pena. Senão eu continuaria com uma loja. Hoje eu tenho mais de 4 lojas, tenho parcerias e tenho um método aqui que eu ajudo pessoas no Brasil inteiro a replicar esse método.
Então, gestões antigas está sendo superada. Porque às vezes o cara tinha que fazer aquilo para garantir o resultado. Porque senão, naquela época, o negócio podia parar. Porque não tinha nada que a gente tem hoje. As informações, sabe? Logística, é tudo difícil. Às vezes a pessoa, até para fazer compra, às vezes até eu fico rindo. Eu vejo pessoas pegando excursões e ônibus. Acabou, gente. Eu desenvolvi a videolista para você comprar de qualquer parte do país e não ter problema. Se você quer faturar mais de 30 mil em até 30 dias com a sua loja de roupa, cara, você tem que ser desprendido do negócio. Você quer viver uma vida melhor, você tem que ser desprendido do negócio. Por quê? Porque às vezes as pessoas tentam resolver e falham. Ah, Wesley, a pessoa vai ali, tenta contratar mais pessoas, sem dar a elas uma instrução de trabalho clara, porque não é só você contratar, você tem que instruir, você tem que ter reuniões constantes para que você vá alinhando. Aí a informação que você dá e não dá instrução, ela fica confusa, porque aí o seu colaborador ele não entende e fica querendo aplicar aquilo de maneira confusa e vai tendo retrabalho. Então nós temos que entender, nós temos que ter um atalho certo. Nós temos que fazer a coisa certa. Implementar o giro rápido. Como que é o giro rápido? Comprando com facilidade, usando a logística certa, não tendo que viajar. Aí sim, você está começando a programar você para ter mais tempo livre. Comprando e organizando a sua loja com estrutura, giro rápido, venda rápida, reposição de compra com facilidade, sem ter que viajar, para você ficar ali, naquele tempo que você economizou, não tendo que viajar e fazendo reposição, você vai dedicar ao seu negócio, para que no momento oportuno, você vai criando cultura para estar saindo da centralização. Você tem que focar em mercadorias que entram e saem, no máximo, em 21 dias da loja. Mantendo o caixa sempre saudável, mantendo o caixa sempre organizado, porque você tá vendo que você está descentralizando. Primeiro você está aplicando uma cultura de compra, evitando que você saia fisicamente, para que você consiga ficar de maneira mais organizada. Você entende? Então nós temos que ter isso em mente. Então o que o método CNL nos ajuda em questão de gestão? Conceito nova loja, né? Você tem que aplicar primeiro. O ambiente de venda, ele tem que ser autônomo, automático. Outro fator que você vai livrando e deixando a loja mais enxuta. Uma loja dessa minha aqui, ela tem 140 metros. 2 pessoas trabalham aqui, autoatendimento. Porque quando você facilita o autoatendimento, o cliente se atende melhor. Ele mesmo fecha as vendas dele, porque você preparou a loja para que isso aconteça. Preço justo, variedade, qualidade, preço único. Tá vendo? Você está indo para aquilo que é essencial. Você está tirando o peso das suas costas e criando um processo automático de autocontrole. Isso se eu falasse isso para mim há 20 anos atrás, eu falava, não existe isso não. Se eu tivesse ido do outro lado há 20 anos atrás, só que isso, gente, é maravilhoso. A gente cresce você fica mais competitivo, porque você tem mais pessoas alinhadas, pensando da forma que você preparou elas, e elas vão te ajudar mais. Por quê? Onde tem mais pessoas preparadas com o mesmo raciocínio, você tem mais feedback do que é essencial. Porque quem fica lá no campo de batalha, na loja, é o operacional. Lembrando que você tem que evitar o operacional, porque você é dono, você tem que pensar. Então, quando você tem uma equipe bacana e ela te dá um feedback melhor, você consegue desenvolver mais habilidades de melhora. Isso não tem preço. Sem trazer isso tudo aqui de forma analógica, para vocês entenderem melhor. Pense na sua loja como uma engrenagem de um carro. Pensa ali, muitas engrenagens. Qual que é o seu papel? É garantir que ela esteja sempre lubrificada e ajustada,
Porque a função de cada uma da engrenagem está preparada. Então você não pode ser um dos dentes da engrenagem. Porque se você for um dos dentes da engrenagem, a sua função vai estar lá, como engrenagem. Agora, quando você lubrifica, você vai lá, lubrifica e deixa cada um desempenhar o seu papel. Vou dar um exemplo prático. Minha videolista, que eu separei com mais de 16 anos, passeando nos polos da moda. Eu sei onde está cada fornecedor para a loja popular. Para você ter condições de melhorar a sua presença ali na loja sem ter que viajar, para sobrar tempo para outras coisas. Para você ter condições de comprar de forma remota, simples e tendo logística de reposição semanal. Você vai fazer uma economia de custo de viagem, economizar na viagem, com transporte, com excursão, ou se você for de carro, você está economizando. De forma certa, economizando na logística, economizando em hotel, economizando em almoço. Aí o que vai acontecer? Você vai devolver dias inteiros seu de produtividade para a loja. Então, a videolista, ela faz com que você fique mais eficiente, mais pontual. Você vai comprar menos de fornecedores. Você pode comprar de vários. Hoje a videolista hoje, para a loja popular, vai ter mais de 319 fornecedores. Então você pode otimizar isso aí. Então, em vez de você ter que viajar, você fica mais eficiente, porque você pode comprar menos de cada um, ter mais variedade e chegar usando a logística correta de forma organizada. Então, o que você está fazendo? O custo da operação, você está mudando ele. O capital humano, você está melhorando a qualidade dele. Você está melhorando o seu perfil como empresário e você está melhorando a sua equipe, porque você está delegando funções que até então era sua e não mudava nada. Lembra da engrenagem? O dente da engrenagem? Você não tem que estar lá. Você tem que estar aqui lubrificando, vendo se ela está alinhadinha, o barulho está tudo certinho. Então, você já parou para pensar o que você deixa de ganhar por estar focado em tarefas simples? Coisa que você poderia delegar para outra pessoa fazer, focar em outra coisa. Um exemplo, focar em dobrar as vendas, focar em olhar a videolista, pesquisar mais e trazer mais variedade, focar em melhorar uma parte da loja para trazer mais variedade. E isso, você tem que ter esse tempo. Isso é um custo que você está diminuindo. Então, quando você tem esse tempo, você pode pensar para que isso possa acontecer, melhorar suas vendas. Então você tem que ter tempo de buscar mais oportunidade, sem estar pensando no atendimento, sem estar pensando na limpeza, sem estar pensando como que está o funcionamento, porque você criou uma estrutura, porque você tem um método na mão. Você tem um método. Então o método, e o que é um método? É um passo a passo de algo que funciona para a loja de roupas 3.0, para você faturar mais de 30 mil em até 30 dias, você ter tempo, ganhar o dinheiro, além de o negócio fluir naturalmente, você poder ter tempo para a família. Você ter tempo de desfrutar a vida. Porque você estabeleceu a importância do seu tempo e priorizou. Funções secundárias, operacionais, você não faz. Porque você quer para outra coisa, você quer para passear. Porque lá onde você estiver, você está controlando o seu negócio. Ele está tendo fluidez. E às vezes isso é um limitador, porque você não entendeu a fundo o método CNL, que é o conceito Nova Loja. O que eu estou falando para vocês aqui, gente, é experiência com loja popular há 16 anos. E tudo. E olha que eu passei muitos perrengues de lá para cá. Só que eu fui melhorando. Cada vez que eu via um problema, eu ia potencializando, resolvendo-o, tirando ele de circulação e colocando uma melhora naquele ponto. Até o ponto que eu criei um método e planilhei tudo. Coloquei em ordem, como se fosse uma caixinha de ferramenta. Outra analogia. Toda vez que eu preciso de algo, eu vou lá no método, busco uma caixinha de ferramenta invisível.
busco o que eu preciso, vou lá e aplico, que é o conhecimento, ele é invisível. O conhecimento ele é invisível, ele é empírico, você não pega nele, mas você tem. Na hora que você precisa dele, ele flui, ele vem, porque você aprendeu. Quando você aprende, não tem como desver mais. Você já aprendeu, tá ali. Quando você anda de bicicleta, você passa 20 anos sem andar, você monta na bicicleta, a sua mente automaticamente já busca adaptar e trazer as informações para você equilibrar, pedalar, você ter visão de golpe ali. O que é visão? Você saber onde você vai virar, para você não cair, como virar. Isso tudo, a mente nunca mais desvê. E quando você fala de descentralizar, eu vejo muitas pessoas tendo dúvida. Cara, isso vai me travar. Por quê? Eles têm dificuldade de delegar tarefas operacionais por medo de perder o controle. Acha assim, se eu passar para fulano, o fulano vai saber o segredo da minha loja. Se eu falar para ciclano, cara, não é por aí. Tudo tem como fazer o controle da maneira correta. O negócio é seu. É você que controla. O segredo é substituir o controle visual pelo controle de dados, informações, dados, vendas, quantidade, fluxo. Porque quando você entende isso, você vê que não tinha nada a ver você tá ali ou fora, o negócio vai fluir. Por que o faturamento de 30 mil, ele é importante? Você tem que entender. É um valor, gente, que permite você cobrir custos fixos da sua loja, investir em novos projetos, garantir uma retirada de prolabório bacana, ajustar ganhos, melhorar a sua loja e o sustento da sua família. E você planejar uma vida melhor ainda para você e para sua família. Então, quando você pensa assim, e qual o segredo do giro rápido de loja popular? Olha, cara, é a renovação constante. Você usa videolista, você vende. Você não precisa de comprar e viajar para comprar. Você vai comprar com controle aqui da videolista, que ela é usada no seu celular, certo? Então a novidade, ela vai vir semanalmente, sem ter que você vá até lá. Olha que maravilha. E aí você manter o interesse do cliente, porque você criou um fluxo de mercadoria constante. E aí o caixa seu está sempre ativo. Você vende com facilidade porque você desenvolveu um interesse. Comprando à distância, usando a videolista, com precisão, com garantia, com fornecedores de alta responsabilidade. Wesley, como que eu posso aplicar isso para quem está começando? Aí é outra questão. Primeiro, nós viemos construindo uma ideia, não foi isso? Mentalidade. Temos que entender, às vezes, eu sei que eu já fui também centralizador, que às vezes você tirar da sua mão, você acha que você está perdendo o controle. Não está. É algo novo. Tudo que é novo incomoda. Vai ficar te incomodando, mas você vai aplicando o método CNL, você vai vendo, cara, que você perdeu tempo de não ter feito isso antes. Você tinha que ter feito isso antes. Beleza, tive a cultura, planejei, agora realmente eu quero descentralizar, eu quero delegar funções, acompanhar agora só o controle através de dados. Então você tem que fazer um planejamento da sua loja profissional desde o primeiro dia. Por que eu te falo isso? Quando eu falo isso para você, eu venho aquela questão. Diagnóstico gratuito, lá na bio do Instagram. Você vai fazer o diagnóstico gratuito de forma gratuita, aonde eu vou estar te orientando. É uma reunião, você vai clicar na bio do Instagram, é uma reunião individual, aonde eu vou analisar o seu caso e te entregar um roteiro para você, ou com loja tradicional, trabalhar ela para você ter tempo, ou iniciar um projeto do zero, de maneira que você tenha tempo. Então nós temos que entender isso. Então o diagnóstico gratuito nós começamos desde janeiro. Então é importante que vocês aproveitem o diagnóstico gratuito. Vão lá e faça a sua reunião para que isso aconteça. Então, primeiro, vamos planejar. Definimos isso no diagnóstico gratuito. Agora, processo antes mesmo do dia da mudança. Vamos melhorar, analisar o processo da sua loja. Melhorar o processo da sua loja.
Qual que é a maior mentira do mercado de roupa, gente? Você já viu qual que é a maior mentira? Porque eles acham que o mercado de roupa precisa de ter luxo. E as coisas mudaram. É a mesma coisa que eu falo para vocês, que são mitos, que a gente tem que ser centralizadores. Nós temos que centralizar, nós temos que... É o olho do dono que engorda a boiada. Meu irmão, isso é antigo. Acabou. Às vezes o olho do dono atrapalha, porque quando você prepara uma pessoa que ela é mais capacitada e ela vê a oportunidade, ela quer ajudar a melhorar o negócio para você e todo mundo ganhar dinheiro juntos. Certo? Porque o que a gente pensa? Não é luxo no mercado popular, não é o luxo de ser centralizador, não é isso. O sucesso no mercado popular, ele vem da eficiência e da rotatividade. Entendam isso. Eficiência e rotatividade com margem de lucro. Isso é fundamental. Entendam. Como que eu consigo ter 4 lojas e parcerias sem ser centralizador? Usando o método que eu criei. Se eu não tivesse criado e aplicado esse método, tanto para mim como para centenas de alunos, eu posso chegar aqui e falar para você, eu tenho N alunos, vai na bio do meu Instagram, você vai ver lá, área de resultados, alunos, você vai ver vários ali dando depoimento da mudança que eles tiveram na vida deles. Por quê? Você faz a coisa correta. Gente, eu vou falar para vocês 1 milhão de vezes. Nada substitui um método bem aplicado. Não adianta ter grana e não poder aproveitar, não é bobeira. Então o mercado popular, ele tende muito a crescer. A eficiência e a rotatividade aplicada de maneira correta. Se fosse para mim começar hoje, se eu tivesse ido lá de vocês, sem experiência, sem a experiência que eu tenho hoje, 16 anos de loja popular, se fosse para mim começar, eu ouviria tudo que eu estou falando para vocês de forma pontual e entenderia 100% o método CNL. Eu ia entender de tudo que a gente aplica, entender o custo médio e o comportamento de compra do meu cliente. É isso que a gente ensina. Agora, como você fazer essa leitura? É algo que às vezes surpreende, né? A pessoa, não, vou fazer uma pesquisa. Não, meu irmão, não é pesquisa não, é comportamento ali na loja. Porque você tem que entender o comportamento do cliente para você não errar. Uma compra errada de R$1.000 é encalhado, né? Você encalhou R$1.000 de mercadoria. Aqui dentro dessa loja eu tenho quase 5.000 peças. Eu tenho loja com 1.000 peças, 1.500, vai depender. Então você não pode errar, você tem que ser cirúrgico na compra. Você ser cirúrgico, você tem que ter uma videolista muito bem atualizada para você ter essa liberdade de comprar da onde você quiser, com a logística certa, né? E entender o comportamento do seu cliente na sua cidade aí. Quem melhor para entender o comportamento do seu cliente do que você que está aí? Você tem uma loja tradicional às vezes, tá? Tá indo, mas não está tendo resultado. Por quê? Temos que aplicar métodos, abrir o seu olho para comportamentos, atitude. Detectou o que é preciso, aonde comprar alinhado. Alinhado. Para você não ter escolhas e não errar. Qual que é a pergunta que os meus alunos me fazem muito? Wesley, como eu começo alunos, seguidores iniciais? Eu quero afastar do balcão, sem perder venda, sem perder aquela eficiência que eu tenho. Cara, eu falo, você tem que começar a entender o que é. Primeiro, você tem que evoluir. Quanto mais você vai evoluindo, você vai entendendo. Às vezes o cara tá ali na frente, já aplicou, tá evoluindo, ele olha para trás e fala, Wesley, obrigado por tudo. Você abriu o meu campo de visão, você me deu um alerta. Nós temos que aprender, gente, a padronizar os processos simples, delegando-os de forma gradualmente. Enquanto a gente monitora, que é a nossa função, os resultados diariamente. Monitorar é tranquilo, você tem um processo que foi delegado, então você tem recolhimento de dados, você tem observação, você tem uma réplica do que você faria ali, então você está criando um processo.
Então nós temos que entender que tudo acontece de forma gradual. Eu tenho que entender o meu negócio para mim mudar ele. Sem os seus dados, o colhimento deles de forma correta, não é de qualquer forma não, de forma correta, como que a gente toma decisão em cima de resultado? Às vezes eu converso com pessoas, o cara vende demais, o cara não sabe quanto que ele vende num dia, quanto que tem de lucro num dia, o cara não sabe quanto que tem de despesa num dia, os caras não sabem sobre quanto que ele pode investir de 6 em 6 meses, ele não tem controle, ele não tem... Isso é o que, Wesley? Tá errado? Cara, eu vou respeitar. Tá errado, mas tudo bem. Cada um é cada um. Agora, como você quer crescer ou ter controle do seu negócio, que você não tem os seus dados mais básico de tudo. Mais básico de tudo. E dados colhidos de maneira correta. Dados de maneira correta. Porque você não pode também, por exemplo, eu estou aqui com a experiência que eu tenho, com mais de 16 anos, em loja popular 3.0. Loja popular. Tem N pessoas por aí, ditas como lojista. Agora, você tem que entender que para ter resultado, você tem que ter filtrado. Você tem que ter resultado. Não é uma loja qualquer popular. É uma loja que tem resultado porque entendeu a mecânica, entrega qualidade, facilidade, novidade, variedade, de forma organizada. Então, o nosso modelo, ele é comprovado. Eu tenho as minhas plataformas, você pode ir lá, você vai ver N depoimentos, N alunos ganhando dinheiro e viajando. Eu tenho um aluno, pra você ter noção, ele mora nos Estados Unidos, eu nunca vi ele, Robson, ele é de Quirinópolis, Goiás, ele é dono da Solo 40. Nós estamos agora organizando para colocar uma loja popular de jeans, de R$ 69,99. Eu nunca vi ele. Ele mora lá. Ele comanda a loja dele de lá. A loja dele tem 43 metros quadrados. Não tem mês que ele não vende 40 e poucos mil, 50 mil, numa loja pequena. Em dezembro ele vendeu 114 mil. Isso é liberdade financeira. Isso é liberdade geográfica. É você entender a mecânica do negócio. Você tem que entender que isso pode acontecer porque você aplicando o método corretamente. Esse é um dos exemplos, de N exemplos. Se eu vim aqui falar para vocês, vou ficar aqui a tarde inteira falando. Quando a gente entende que o nosso negócio ele tem que servir para ser uma ferramenta para realizar o sonho da família e não um obstáculo da família, não. Às vezes você deixar de fazer algo, ou porque você não tem tempo, ou porque você está sem dinheiro, é porque você não teve o equilíbrio. Não pode. Então você tem que entender. Ele tem que ser, nosso negócio, ele tem que somar e trazendo qualidade. Então nós temos que entender isso. Nós temos que aprender a organizar uma estratégia correta para ter um estoque de disposição que funcione. Com reposição, dependendo das necessidades do cliente, não é quantidade, é a necessidade, que ela chegue de forma íntegra e semanalmente. Nós temos que entender isso. Estratégia, resumo estratégico, tá? Uma precificação, para que a mercadoria não fique uma mercadoria muito cara e que também não fique uma mercadoria que você não tenha margem de lucro. Nós temos que ter um equilíbrio. Então, uma precificação inteligente, ao contrário de porcentagem, ao contrário de markup. Nós temos que entender tudo que nós falamos aqui, para a gente ter liberdade financeira, para a gente ter liberdade geográfica, para a gente ter um equilíbrio. A gestão à distância resulta em faturamento com liberdade. Tem que ter esse casamento. Tem que ter esse casamento. O que você deve fazer agora? Você identificando essas 3 tarefas que mais consomem o seu tempo, você vai identificar o que consome o meu tempo, que outra pessoa poderia estar fazendo. E documentar aquilo. Tem 3 tarefas que eu tenho que sair dela. Agora eu tenho que arrumar 3 pessoas.
Você vai documentar, entender aquilo ali para você passar para aquela pessoa de forma organizada. Porque o papel do dono é fazer a empresa crescer. O dono, ele é a cara do negócio. O papel do dono é o processo, é fazer a empresa funcionar de forma livre, constante, sem muitas interrupções. Fazer com que a sua loja tenha um faturamento de mais de 30 mil em 30 dias. E não pode, e tem que ser previsível. Não é eu fazer 30 mil hoje, esse mês de abril, junho não fazer, maio não fazer, agosto não fazer. Não, nós temos que ter previsibilidade. Então nós temos que ter esse tempo. Então quando a gente entende isso, meu irmão, muda. Agora, se você quer profissionalizar numa gestão da sua loja e atingir um faturamento de mais de 30 mil em até 30 dias, o que eu vou falar para vocês? Continue acompanhando aqui os meus vídeos. Participe de todos os vídeos meus. Tenha esse entendimento dessa cultura que é a Loja Popular 3.0. Não ache que você, descentralizando, você vai deixar de ter o controle do seu negócio, não. É aplicar o método certo. Então acompanhe meus conteúdos, acompanhe os meus vídeos, acompanhe as minhas lives. Gente, sessão de diagnóstico gratuito, tá ali na bio do meu Instagram, tá aí, vai lá. Começamos em janeiro, gente, é uma maravilha. Todo dia eu tenho 9, 10 reuniões, ajudando pessoas de forma pontuais, tirando pessoas de conflito, às vezes, de quebradeira, porque não sabia para onde ia mais. Esse diagnóstico gratuito vai na bio do meu Instagram. Você clica na bio do meu Instagram, você vai falar com uma secretária minha, ela vai mandar para você um link e você vai mandar para você um link, vai conversar com você no WhatsApp e vai marcar para você uma reunião dentro da minha agenda, aonde eu vou tirar 1 hora do meu tempo para te ajudar. Eu quero ajudar você para que você não passe as dificuldades que eu já passei nesses 16 anos. Errei muito, perdi tempo, perdi oportunidade. Cara, eu vim aproveitar minha vida depois que eu tive loja popular, que antes eu era um escravo do negócio. Estava ali dentro, dependia de mim o tempo inteiro. Isso não é legal. Nós temos que... Qual que é o bem mais precioso que a gente tem? A vida e a família. Deus. Tem que ter tempo para as coisas. Nós temos que ter esse tempo. Nada adianta você ter um mundo e não poder aproveitar dele. Você tem que equilibrar. Beleza? Pessoal, então muito bacana estar aqui com vocês. Esse conteúdo de hoje foi um conteúdo maravilhoso. Eu gosto muito de... Às vezes eu já vivi essas duas situações. Trabalhava muito, não tinha tempo, tinha dinheiro na época das lojas tradicionais, depois quebrei, perdi tudo. Eu vi que tudo que eu dediquei demais sem aproveitar, eu perdi. Perdi aqueles 10 anos que no dinheiro nenhum do mundo volta, quando eu tive loja tradicional. E hoje, esse vídeo de hoje, né? Como estruturar uma loja de roupa para você faturar mais de 30 mil sem sobrecarregar você com operacional. Tendo liberdade financeira, vivendo de maneira organizada. Pessoal, muito bom vocês por aqui. Não deixe de seguir, comentar, compartilhar, curtir, dar um like aí para estar nos ajudando aí, entendendo que a plataforma vai entender, vai recomendar esse vídeo para mais pessoas, tá? Um abraço e até a próxima oportunidade.